Ele começou no teatro, foi para o rádio, foi para a televisão, foi para o cinema e chegou nos canais de internet. A história de Paulo Gracindo é a própria história da mídia brasileira. Nenhum outro ator conseguiu atravessar estas transformações todas que a tecnologia permitiu ao entretenimento eletrônico. Falamos então de Paulo Gracindo, neste encontro que temos aqui com Dinoel Santana, para nos próximos minutos falarmos daquele que foi, na minha opinião, o maior símbolo do rádio brasileiro, que foi Paulo Gracindo. Olá, Dinoel, tudo bem? Roberto, que alegria imensa, rapaz, você estar aqui hoje tete a tete comigo, aqui nos estúdios da TV Carioca da Gema, aqui de braços abertos e com muita felicidade o estar recebendo. É uma alegria muito grande para a gente poder contar com você presencialmente. Você não tem ideia de quão importante isso é para a nossa TV. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Então estamos aqui nos estúdios do nosso querido amigo Dinoel Santana para apresentar a terceira parte da vida de Paulo Gracindo, aquele que eu disse na abertura deste programa. Um símbolo da arte eletrônica. Porque Paulo Gracindo, ele conseguiu atravessar como nenhum outro ator, como nenhum outro artista, as mídias todas. Ele começou no teatro, quando chegou ao Rio de Janeiro, em 1930. Depois foi atraído pelo rádio, o rádio ainda no seu nascedouro. Depois ele foi para a televisão, fez cinema. E hoje está na mídia eletrônica. Ele está aqui, Paulo Gracindo, estamos aqui falando dele. E eu quero dizer, Dinoel, que tenho visto aqui os comentários do nosso canal, nossa TV, eu cismo chamar de canal. Mas é muito mais que isso. É a primeira, como é que você diz? A primeira TV Cast do Brasil. Primeira TV Cast do Brasil. Isso. Gostei. Primeira TV Cast do Brasil. É porque tem o podcast. Exatamente. Né? Tem o videocast. Tem o videocast. E nós criamos aqui a TV Cast. Por que TV Cast? Porque aí é que está. Explica aí para nós. Muito simples, Roberto. Acontece o seguinte, o que tem ideia desse formato que nós estamos vivendo hoje em dia, que é o dito podcast, que em verdade passou a ser um videocast, né? Entretanto, como funciona isso? Normalmente a pessoa tem um programa uma vez por mês, uma vez por semana, né? Porém, quando da ideia de fazer a TV Carioca da Gema, era exatamente para que tivéssemos uma programação. Perfeito. Né? Tive a felicidade de poder contar com grandes e queridos amigos que compõem o elenco da TV Carioca da Gema. Então, o que ocorre? Aí é que está o diferencial. A TV Carioca da Gema, ela engloba alguns programas dessa gente maravilhosa que está aqui conosco, como você, por exemplo. Perfeito. Então, nós temos programa segunda-feira, Coisas do Rio, né, com o Arnaldo Mechas, com o Evandro Costa, com a Cris. E terça-feira, temos o De Tudo Um Pouco, com o Carlos Borges, o Ricardo Mazella, o Sérgio Frias. Quarta-feira, o Pode Sim, com o Hilton Abirrian e com o Mário Silva. Quinta-feira, Fute História, com o Sérgio Frias. Sexta e à noite, o Showzando, com o Luiz Orlando Batista. Perfeito. Muito bem. Na sexta-feira, temos Desse Jeito, com a Elizabeth Camarão. E à noite, o Sambando com o Luiz Orlando. E aos sábados, estamos nós sempre estamos aqui com a nossa
com a sua história do rádio. História do rádio. Do qual eu fico aqui só sendo um coadjuvante, entende? Do show que você dá em relação a esse farto e vasto conhecimento que você tem sobre o rádio, fundamentalmente o rádio brasileiro. Muito obrigado. Correto? Muito gentil de sua parte. Foi explicado? Explicou? Explicado aqui porque por isso é TVcast. É que é TVcast, porque congrega um naipe. Existe uma programação. Uma programação, não é uma coisa isolada. Perfeito. Como os podcasts. Perfeitamente. Correto? Então, meus amigos, nós estamos falando sobre Paulo Gracindo. Este é o terceiro programa desta série, Paulo Gracindo. No primeiro, nós falamos de sua chegada ao Rio de Janeiro, suas origens, depois a sua entrada na Rádio Tupi, no Rádio Teatro, numa novela pioneira do rádio brasileiro, que foi Mulheres de Bronze. Depois nós falamos, no segundo episódio desta série, do Paulo Gracindo na Rádio Nacional, quando ele vem para a Rádio Nacional no final dos anos 40, no início dos anos 50, e brilha nos programas de auditório, que mostramos aqui no programa anterior, a sua performance à frente de um programa de auditório chamado Programa Paulo Gracindo. E hoje nós vamos nos deter falando dele nas novelas na Rádio Nacional e depois vamos encerrar falando de sua participação no cinema e na televisão. Foi quando ele se tornou realmente muito conhecido pelos excelentes e incríveis personagens que ele criou em novelas antológicas. Então, a versatilidade do Paulo Gracindo era colocada à prova na Rádio Nacional quando ele fazia programas humorísticos e escrevia também, como foi o Edifício Balança Mas Não Cai, muito consagrado, e depois as novelas O Direito de Nascer, que foi a mais famosa novela do rádio brasileiro. Sem dúvida. Vamos agora ouvir o próprio Paulo Gracindo, aqui ele ainda jovem, à frente daquele famoso microfone RCA. Eita, de grandes recordações para nós, não é, de Noel? É verdade. E vamos ouvir então um depoimento que o Paulo Gracindo concedeu ao Luiz Carlos Saroldi na Rádio Jornal do Brasil, um depoimento que ele fez nos anos 80. Vamos ouvir aí. Ao mesmo tempo que animava tudo. Não, eu era galã fazendo o Albertinho de Monta, né, do Direito de Nascer. Ao mesmo tempo eu era o primo rico no Balança Mas Não Cai. Ao mesmo tempo era, aos domingos, o animador de programa. Fazia tudo. E ainda escrevia também, né? Temos aí, então, um trechinho do depoimento que ele deu. A versatilidade do Paulo Gracindo era muito grande, e demonstrava ele um talento muito grande, porque somente rádio é assim, né, Noel? Somente pela voz você leva a emoção, o ator leva a emoção usando apenas o canal da voz, isso, não é? Isso. O instrumento da voz. E ele era capaz de fazer tudo isso. Eu vou até pedir ao Hugo para colocar agora aí um trechinho aí de uma apresentação dele da novela O Direito de Nascer. Vamos ouvir então. Céu é a dramática e comovente história de amor que Janete Claire escreveu e que a Rádio Nacional apresentará hoje, às 8 horas da noite, em seu primeiro e emocionante capítulo. Rádio Teatro Colgate Palmolive é mais um capítulo de Terra Brava. Aí vocês identificaram, certamente o de Noel identificou a voz do William Mendonça, não é?
que foi seu colega na Rádio Jornal do Brasil. Brilhante. Brilhante, não? Uma voz linda. Linda. Quando ele faz a chamada para uma escada para o céu, não é? E vimos aí também, identificamos a voz da locutora Lúcia Helena. Famosíssima, famosa, na Rádio Nacional. Eu acho até, Roberto, desculpe interromper, mas eu acho até que a Lúcia, ela foi, assim, digamos, a primeira locutora a fazer sucesso, a ser muito conhecida, né? Que locutora era uma coisa rara. Existiam as atrizes, mas locutor especificamente era uma coisa muito rara. E ela foi a primeira grande locutora a surgir no rádio brasileiro. Exato. Não é? Embora a gente saiba que a primeira voz feminina que apareceu no rádio foi a voz da filha do Roquete Pinto, né, que nós apresentamos. Mas não era assim, especificamente. Não era locutora. Definidamente locutora, né? Exato. Isso. Agora vamos falar de um outro programa de rádio-teatro, já que nós estamos falando aqui, do Paulo Gracindo nas novelas, no rádio-teatro, de uma outra programação radioteatral que a Nacional apresentou durante um bom período nas noites de sexta-feira, que foi o Grande Teatro de Milos. Vamos ouvir a abertura do Grande Teatro de Milos. Esta era a abertura musical do Grande Teatro de Milos. Numa noite foi encenada a peça O Morro dos Ventos Uivantes, que tinha Paulo Gracindo no papel de Hindley e Roberto Faisal vivendo Heathcliff. Interpretei Hindley ainda menino. Eu tinha 14 anos de idade. Pois é, aqueles artistas eram meus ídolos. E lá estava eu contracenando com eles, aos meus 14 anos. Esta foto foi colhida logo que Gracindo foi contratado pela Nacional. No terraço do edifício, à noite, Paulo Gracindo, seguido de Isis de Oliveira, Roberto Faisal, Yara Salles e Floriano Faisal. Ele somou seu talento aos talentos dos astros e estrelas da Nacional. E aqui está ele, enturmado com seus colegas de rádio-teatro, tais como Floriano Faisal, Isis de Oliveira, Elza Gomes e outros. Bons tempos, hein, Roberto? Você brilhando como ator mirim, hein, Roberto? Que espetáculo! É interessante porque eu era menino, vocês viram aí, e eu estava acostumado a ouvir aquelas vozes pelo rádio, né? Eu era ouvinte. Que emoção. E depois fui trabalhar com aquele pessoal lá, né? Foi muito interessante. E eu queria contar um detalhe aqui da Isis de Oliveira, que trabalhou nessa encenação do Grande Teatro de Milos, foi o Morro dos Ventos Uivantes. A Isis foi de um carinho comigo, ela viu que eu era muito novinho ainda, e ela foi... Depois do ensaio, ela foi para o corredor, ensaiou comigo as falas, etc. Eu fiz o papel de do Hindley, ainda menino. Depois o Hindley cresceu e foi vivido pelo Paulo Gracindo. Eu até vou pedir ao Hugo para colocar aí um recorte de jornal que eu tenho aí, que eu trouxe, que eu tirei fazendo as minhas pesquisas. Eu descobri o recorte de jornal que anunciava, olha aí, o Grande Teatro de Milos, somente hoje, é a única apresentação, o Morro dos Ventos Uivantes, né? Isso aí é de 29 de outubro de 1955. Então isso aí foi realmente... Eu guardei esse recorte, né? Eu guardei porque eu... Bom, você é um grande colecionador da história do rádio. Agora, Roberto, tudo bem, desculpe interromper aqui, Diga. Mas o que eu achei interessante também, a sonoplastia era uma coisa muito importante, né? Importantíssima. Que não é só o sonoplasta, a sonoplastia, porque você vê aquela música que colocaram, parecia mesmo o uivos do vento, não é? Exatamente. Mas eu falo, aí Não, mas foi interessante, eu guardei esse recorte, né? Eu guardei esse recorte porque foi uma lembrança, uma recordação, né, que eu tive.
E agora, quando eu fui montar aqui a pesquisa para estar aqui com vocês hoje, falando sobre o Paulo Gracindo no aspecto do rádio-teatro, eu me deparei com este recorte de jornal e não me furtei a oportunidade de contar o que aconteceu, né, com aquele menino que foi numa noite de sexta-feira, estava lá contracenando com os seus ídolos. Que coisa bacana. Mas era muito curioso. O Paulo Gracindo, ele tinha uma prática tão grande de rádio que ele... Uma vez aconteceu um incidente e vale a pena eu recordar para vocês. Quando o programa é gravado, você grava, erra, volta, faz de novo, sim. Não valeu, de novo, etc. Mas quando era ao vivo, e naquela época eu já disse aqui várias vezes, você é desse tempo, o rádio era feito tudo ao vivo. Ao vivo. Não havia estrutura para se gravar os programas. E uma vez aconteceu um incidente no Rádio-Teatro da Rádio Nacional, vivido pelo Paulo Gracindo e pela Daisy Lúcide. E eu vou pedir a Hugo para colocar aí um trecho em que o Paulo Gracindo conta como é que aconteceu isso. Eu posso adiantar um bocadinho para vocês. O Gracindo estava fazendo uma cena com a Daisy Lúcide, numa novela da tarde na Rádio Nacional. Mas tinha um outro ator que tinha que entrar, ele tinha ensaiado, era o rival. Mas ensaiou tudo, etc. Daí a pouco foram para o estúdio, o programa entrou no ar, e não sei por que cargas d'água, o terceiro ator não apareceu no estúdio. E o diálogo entre o Gracindo e a Daisy Lúcide foi se desenvolvendo, mas o ator, o terceiro, não apareceu. Aí o Gracindo, que por sinal era o diretor da novela, prevendo que o ator não ia entrar, tomou uma providência que salvou a cena, salvou a radiação. Mas vamos ouvir então a gravação desse trecho que ele deu para o Luiz Carlos Sarodi na Rádio JB. Vamos lá, vamos ver a gravação. Eu me lembro de uma das últimas gravações que eu fiz com a Daisy Lúcide. Nós estávamos gravando e eu estou sentindo que um colega meu que fazia o namorado dela, mas que me contrariava profundamente aquele namoro, aquele rapaz que dava em cima dela, porque ela gostava de mim, mas era uma pessoa rica e tal, antipática e tal. E eu estou sentindo que ele tem que ter um diálogo com a Daisy, onde ele vai mais uma vez se declarar, ela vai repeli-lo, etc e tal. E eu estou sentindo que ele não vem. E estou vendo pelo jeito que ele não vai entrar, para acabar a cena. Quando deu a passagem, eu passei pela Daisy e disse assim: transforme esse diálogo numa carta. Foi isso, ele buzinou no ouvido da Daisy Lúcide: transforme este diálogo numa carta. E a Daisy, que era também uma atriz bastante experimentada, ela pegou aquele diálogo e transformou numa carta que o namorado tinha escrito para ela. Presença de espírito. E ela disse assim: naturalmente você deve estar perguntando isto assim, assim. Você deve estar dizendo isso assim, assim. Então ela transformou aquele diálogo num monólogo. Isso. Né? E isso aí aconteceu também e salvou a cena. Salvou a cena e não me pergunte o que foi feito daquele ator. Deve ter tido alguma indisposição, claro. Foi ao banheiro, não pôde entrar no ar. E se voltou. Então a coisa... Você sabe, Edinoel, que isso aconteceu também. A Carmen Sheila era uma menina, devia ter uns 13 anos de idade. Ela trabalhava no Rádio-Teatro da Nacional fazendo papel de menina. Ela era tão baixinha que ela não alcançava no microfone. Lá no estúdio tinha até um banquinho praticávelzinho que a pessoa subia e falava. Eu, inclusive, quando eu comecei, eu subia naquele banquinho porque eu não alcançava no microfone. A Carmen Sheila ainda era mais baixinha do que eu. Ela não alcançava mesmo. E uma vez ela estava fazendo um diálogo com a Henriqueta Brieba. E a Henriqueta Brieba teve um acesso de tosse durante a encenação e ela não conseguia falar.
E a Carmen Sheila, que era uma menina ainda, um pouco experiente, mas mostrando um profissionalismo exemplar, ela transformou, naturalmente, baseada naquela experiência do Paulo Gracindo com a Daisy Lucy, ela transformou aquele diálogo num monólogo. Ah, vó, você deve estar dizendo para mim isso assim, assim, assim. Pois é, mas eu acho que você falou isso assim, assim. Então ela transformou aquele diálogo num monólogo. Salvou a cena. E a Carmen Sheila isso teve uma repercussão muito grande no Rádio Teatro Nacional. Ela recebeu um agradecimento por escrito da direção geral da Rádio Nacional, porque era uma menina com 13 anos de idade, teve uma presença de espírito fora de série para salvar aquela transmissão praticamente, porque era tudo ao vivo, né? Então era assim. Voltando aqui ao Paulo Gracindo, eu abro aqui o meu livro, né? A Era do Rádio Teatro. Eu quero dizer que segunda edição, né? Segunda edição. Está aqui na segunda edição, deixa eu mostrar aqui para os nossos amigos. Está aqui, está saindo agora a segunda edição da A Era do Rádio Teatro, que é o único livro que fala da história do rádio teatro no rádio brasileiro. Por quem viveu, que é você. Também. Não é? Também. O que é muito importante. É a segunda edição. Muita história pode ser história da história. O seu não, é história real. É como eu digo no meu canal, que eu também tenho um canal que conta a história do rádio, chama A História do Rádio Contada por Quem a Viveu. Exatamente. E é o que a gente fala aqui também no Carioca da Gema. Na TV Carioca da Gema. TV Carioca da Gema. A História do Rádio Contada por quem a viveu. De Noel Santana, Roberto Salvador. Exatamente. Então, tá aqui, eu até abrindo aqui um trechinho do livro, que diz assim... O segredo do sucesso das radionovelas consistia simplesmente no fato de que ao ouvinte era permitido tudo imaginar. A interpretação dos atores, a sonoplastia que você acaba de se referir, a contrarregra e o texto levavam o ouvinte a idealizar a cena, com isso ter fortes emoções afloradas de ódio, de amor, de ternura ou revolta, amizade ou horror, antipatia ou afeto. Então você vê, olha só, eu digo mais adiante no meu livro, usando a entonação e a voz com habilidade, o radioator conseguia levar até o público emoções, muitas emoções. Paulo Gracindo, certa vez, interpretou um personagem que era um galã negro. Imagina um galã negro no rádio. Na imaginação da pessoa e na voz, né, Roberto? Na voz, exatamente. Gracindo falava corretamente. Ela admirado, forte e respeitado, mas sempre evitando os estereótipos. Chamava-se Bentão, esse personagem negro que o Paulo Gracindo viveu numa novela. De outra feita, eu já falei isso aqui num programa anterior, o mesmo Gracindo fez sozinho o papel de dois irmãos gêmeos. Imagina. Um era bom e o outro mau caráter. Para não atrapalhar, olha só que interessante, eu conto aqui no meu livro. Para não se atrapalhar, o Gracindo, ele marcava o script com cores diferentes, já que às vezes os dois contracenavam. Espetáculo. Ele contracenava com ele mesmo, fazendo o irmão gêmeo, né? Porque na televisão, né, Roberto, existem várias alternativas técnicas que possibilitam isso. Agora, no rádio, não tinha. Até porque não tinham tantos recursos técnicos assim. Exatamente. Né? Quando muito um eco, uma coisa assim, mas não tinha como hoje se distorce uma voz. Né? Exatamente. Tinha que ser mesmo puramente o talento do ator. Exatamente. Fazer duas vozes, dois papéis com uma só voz, isto é. Exato. Modificando a voz para cada um dos papéis. Exato. Espetáculo. E você vê que eu acabei de ler aqui, ele marcava o script com cores, ele tinha um vermelho e tinha um azul.
O vermelho devia ser o mal, né? Certamente você matou. Certamente o Gracindo não está mais aqui conosco para a gente confirmar isso, né, Gracindo? Mas por redundância deve ser, né? O vermelho era o mal. E o bonzinho era o bom. O irmão mal ele marcava com vermelho. O irmão bom, então ele sabia o tipo de entonação que ele tinha que dar. E o pior é que os dois contracenavam, né? Que coisa maravilhosa. Não é incrível isso? Só um homem completo de rádio como ele, né? E essa estratégia de marcar o script com cores diferentes matava tudo, né? É interessante, né? Facilitava para ele, mas, sem dúvida alguma, eclodia o talento dele, né? Exatamente. Eu creio que falar do Paulo Gracindo sem falar das radionovelas é impossível, porque ele fez novelas antológicas na Rádio Nacional. Primeiro na Rádio Tupi, depois na Nacional, porque a Nacional tinha 14 novelas, capítulos de novelas diariamente. Aliás, não eram só novelas, eram programas de radioteatro, porque existe uma diferença entre o radioteatro e a radionovela. Eu creio que eu já expliquei aqui a diferença entre radioteatro e radionovela, né? Então, novela vem do novelo. Novelo, é em capítulos. Isso, né? Isso. E o radioteatro é qualquer dramatização radiofônica, rádio, né? Através da interpretação. Então, o radioteatro, o programa pode ser radioteatro sem ser radionovela. Por exemplo, esse grande teatro de Milos, que nós mostramos ainda há pouco aqui, a abertura, era radioteatro. Mas não era radionovela. Sim. Porque ia uma peça completa no mesmo dia. Então, no caso aqui que nós mostramos, O Morro dos Ventos Uivantes, o famoso romance de Émile Brontë. Então, por exemplo, o programa Balança Mas Não Cai era radioteatro. Humor, tudo bem, mas era radioteatro. Não era radionovela, porque não era em capítulos. Isso. É o que a gente poderia chamar de um seriado, né? Isso. É um programa seriado. A Escolinha do Professor Raimundo era um seriado. Não era uma novela, mas era radioteatro. Quer dizer, eu estou falando da escolinha do rádio, não é a escolinha da televisão, que veio do rádio, né? Então, agora, Roberto, diga-me, à vontade. Sempre. Mas uma coisa é certa, se inscreva no canal, aqui na TV Carioca da Gema, dê o like, por gentileza, ajuda a gente. Outra coisa, compartilhe e avisa para todo mundo. Para sua namorada, para o seu namorado, seja lá para quem for, para papai, para a mamãe. Papai, a mamãe e a vovó, então, vão adorar ouvir a história do rádio aqui contada pelo Roberto Salvador e coadjuvada por mim. Eu tenho certeza absoluta que vão gostar, né, Roberto? Perfeito. É porque você falou do compartilhamento. Se você gostou do nosso quadro aqui, do nosso programa, do TV Carioca da Gema, a história do rádio é um quadro, é um programa do canal da TV. Eu cismo com o negócio de canal. Canal não é TV, né? É TV Carioca da Gema, tá aqui. TV tá bem grande aqui, Roberto. Não, mas sabe o que é? Sabe o que é, Roberto? Nós estamos reportando, sem dúvida alguma, também é uma época em que se falava canal, porque realmente era canal 6, canal 4. Hoje em dia já nem se fala mais isso. Não se fala mais em canal. Não tem. Né? É por isso que a TV Carioca da Gema, a primeira TV Cast brasileira. Exato. Isso é muito importante. Exato. Mas aí, Roberto, atrapalhei você, hein? Não atrapalha, não. É porque tem tanta coisa para falar, que por isso vocês estão vendo aqui com umas anotações, porque é muita coisa. Eu queria falar também, ainda não vamos entrar ainda na televisão, que ainda tem outras coisas para falar sobre o rádio. O Gracindo, ele usava óculos escuros. Ele usava óculos... Vocês podem ver pelas fotos, já mostramos várias fotos dele, ele tinha duas características. Ele gostava muito de usar branco, vestido de branco. Se usava muito branco naquela época, né?
terno branco. De Panamá, né, Roberto? Panamá, olha aí. Tecido, tá né? ele aqui de branco, olha ele. Possivelmente Panamá. Panamá. Né? Ou linho. O linho. Linho. Tinha um linho irlandês, né? inglês. Inglês, linho irlandês, não? Roberto, desculpe, eu não sei não. Eu não vou dizer que não é do meu tempo, seria uma mentira, né? Pois é, mas tá ele aqui de terno branco, ele gostava muito de terno branco. E outra coisa, ele gostava muito de usar óculos escuros. Tem algumas fotos aí que ele tá de óculos escuros. Se o Hugo descobrir alguma foto aí nesse arquivo que eu trouxe para ele, a gente vai ver ele de óculos escuros. Por quê? É engraçado que ele usava óculos escuros mesmo durante a noite. Nos programas de auditório, nos programas de estúdio, à noite ele usava óculos escuros. E era curioso que ele curtia aqueles óculos escuros. Uma vez eu encontrei com ele, porque depois ele foi trabalhar na TV Globo e a Globo, quando sofreu um incêndio, aquele incêndio lá do Jardim Botânico, né? Isso. Parece que foi nos anos 70. 71. Nessa época eu apresentava Hoje. Exatamente, né? Você lembra, então, desse incêndio ali do Jardim Botânico, né? Isso. E aí a Globo alugou aquele Estúdio 3 da TV Educativa, onde nós trabalhávamos, né? Isso. O Estúdio 3. Que é um estúdio grande, né? E estava gravando uma novela, não sei se era Mandaia, alguma dessas, e ela foi gravada lá. Tá aí o Gracindo de óculos escuros, daí 2 fotos, né? Valeu. De óculos escuros e de branco, né? Numa delas ele está ali de vestido, usando roupa branca e sempre de óculos escuros. E então ele estava lá um período em que ele frequentou muito os estúdios da TV Educativa, hoje TV Brasil, e nós nos reencontramos depois de vários anos, e ele me apresentei a ele, porque eu já tinha mudado muito, né? Eu era um garoto, um rapazinho, e ali eu já estava casado com filho. Falei com ele, e ele ficou muito feliz em encontrar comigo, e conversamos. Batemos um papinho ali nos corredores e eu perguntei para ele: ô Gracindo, me diz uma coisa, uma pergunta intrigante, por que você usava óculos escuros até à noite no estúdio da Nacional? Aí ele falou para mim o seguinte: olha, eu achava que era bonito, que era chique, que era elegante, mas aí ele falou: mas hoje eu vejo que eu era um completo idiota. Ele falou para mim: hoje eu vejo que eu era um completo idiota. Aí eu disse: mas Gracindo, você ficava bem de óculos escuros. E demos uma risada, igual demos agora aqui, né, Dinoel? E foi legal aquele encontro, porque eu trabalhei com o Gracindo Júnior na Rádio Nacional nos anos 50, aliás, dizendo bem, em 1959. O Gracindo Júnior queria muito seguir a carreira do pai. Ele queria ser ator de rádio, porque naquela época era rádio, né? E o Gracindo, então, claro, ele era uma estrela na Nacional, ele conseguiu introduzir o filho, o menino que era adolescente, o Gracindo Júnior, e ele começou atuando nos programas de rádio e teatro da Nacional, fazendo papel de jovem, e um dos programas que ele atuou foi no Clube Juvenil Todd, onde eu também atuava. E o Gracindo, o filho, né, o Gracindo Júnior, trabalhou lá durante esse período. Depois, a nossa amizade entre eu e o Gracindo Júnior permaneceu, e ele trabalhou um período lá na TV Educativa, até inclusive dirigindo programas, e nos reencontramos. O próprio Gracindo Júnior me forneceu algum material, porque eu estava nessa época escrevendo o livro, A Era do Rádio Teatro, e o Gracindo, inclusive, quando produziu um documentário sobre o pai dele, Paulo Gracindo, o Bem Amado,
para uma sessão privada. Ele me convidou num cinema ali da Barra da Tijuca, melhor dizendo, no Downtown, um daqueles cinemas do Downtown, e eu fui a convite do Gracindo Júnior, e estavam lá também as filhas do Gracindo Júnior, e nos encontramos ali num encontro muito legal, e lançamos o livro. Depois eu lancei o livro, A Era do Rádio Teatro, em 2010, e fui até a casa do Gracindo, morava ali na Barra da Tijuca, no Jardim Oceânico, e levei um livro autografado e dei de presente para ele. Foi muito, muito, muito interessante essa amizade entre nós, porque foi algo que começou ainda na adolescência. O Gracindo é mais novo do que eu, sou mais velho que o Gracindo Júnior, uns 3 ou 4 anos, e foi muito bacana trabalhar com o pai e trabalhar com o filho. Mas é isso. Paulo Gracindo, depois da Rádio Nacional, nos meados dos anos 60, as novelas começaram a serem... As radionovelas começaram a ir para a TV, saíram as radionovelas, entraram as telenovelas. E o Paulo Gracindo foi um dos pioneiros das telenovelas, né? E primeiro, não me lembro se ele trabalhou em outro canal, mas o grande forte das novelas era pela TV Globo, sim, né? Sem dúvida. Das telenovelas. E ele criou, fez trabalhos antológicos, né? Novelas como O Bem Amado, como, enfim, várias novelas que estão na memória de todos aqueles que viam novelas pela televisão. Um grande sucesso Agora vamos falar do Paulo Gracindo já na força da imagem da televisão. O Paulo Gracindo do cinema sempre permaneceu vivo. Ele fez vários filmes. Daqui a pouquinho nós vamos falar de alguns filmes que ele fez. Interpretou vários personagens na TV Globo, inclusive o próprio Edifício Balança, Mas Não Cai, que foi levado depois para a televisão, teve ele como primo rico e o Brandão Filho como primo pobre, reproduzindo na televisão aqueles personagens do rádio, né, do velho rádio. Mas em 1976, eu fui fazer um curso de televisão na Inravision, que é o canal Inravision é colombiano, na Televisa, desculpe. Televisa. Eu fiz também um curso na Inravision, que era TV de Bogotá, na Colômbia. E fiz esse curso em 71. Depois, em 76, eu fui ao México, onde lá passei 4 meses fazendo um curso de televisão, sim, de direção de televisão, na Televisa, né, o famoso canal Televisa da TV mexicana. E estava passando na Cidade do México a novela O Bem Amado. A novela O Bem Amado, que tinha sido um sucesso muito grande aqui no Brasil, até hoje, Paulo Gracindo quase que Bem Amado é o pseudônimo de Paulo Gracindo, né? Um personagem que colou muito no ator, né? E o Bem Amado tinha sido um sucesso aqui no Brasil, foi exportado para a Europa e para a América Latina. E esse Bem Amado, essa novela, foi dublada para o espanhol, lá pela Televisa. E eu tive a ocasião de conhecer na Cidade do México, nos estúdios da Televisa, o ator mexicano que dublou o personagem do Bem Amado. E quando ele soube que eu era brasileiro e que trabalhava com televisão no Brasil, ele fez questão de me conhecer. E ele foi me conhecer
gostava, queria falar comigo, porque ele tinha sido a voz em espanhol do Paulo Gracindo. E ele gostava de conversar comigo e queria saber como é que era o Paulo Gracindo, como é que era a figura dele como ser humano, né, como artista. E conversávamos bastante sobre isso. Ele queria saber muita coisa, queria saber coisas a respeito da família do Paulo Gracindo. Aí eu forneci dados sobre a família, que eu era amigo do filho dele, etc, etc. Então foi uma coisa muito interessante, porque essa novela, O Bem Amado, ela foi exibida pela Televisa em 23 países de língua espanhola. Nossa Senhora. Que a novela foi exportada para toda a América Latina, para os países de língua espanhola da América Latina, para a Espanha, para a parte dos Estados Unidos, que você sabe muito bem, que nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, na Flórida, por exemplo, se fala muito espanhol, né? Muito, poxa. Você sabe disso. É a língua oficial, você viaja muito né? para aqueles lados. É verdade. Você sabe disso. É verdade. Então você tem canais de televisão em língua espanhola. E rádio. E rádio. Muitas. E rádio, exato. Afora que em muitos lugares, por exemplo, você vai para aqui oeste, né? Você pega a Rádio de Cuba com a maior facilidade. Isso aí. Exato. E porque a população, como é que eles chamam lá? Hispânica, né? Os hispanos, né? É muito grande no sul dos Estados Unidos, na Flórida, né? Muito grande. E os canais de televisão para atender aqueles imigrantes, para atender aqueles descendentes, então são países de língua espanhola e o Bem Amado foi vertido para o espanhol e fez muito sucesso, muito sucesso. Foi transformado em fita de VHS na ocasião temos que aplaudir esse trabalho da Rede Globo. Da Rede Globo, né? Porque as novelas da Rede Globo são um artigo de exportação. De alta qualidade. De alta qualidade técnica e artística. E isso é muito interessante. Nós temos o Gracindo do cinema, ele fez Chuvas de Verão, ele fez Bandeira 2, ele fez filmes muito sérios, filmes importantíssimos na filmografia brasileira e filmes todos muito sérios. Em todos esses filmes ele demonstrando o seu talento, a sua capacidade de criação e, sobretudo, a sua versatilidade. Porque ele não se impôs apenas pela voz bonita, pelo talento, pela maneira de escrever, não. Ele se impôs pela sua arte como um artista completo. Completo. Eu não tenho medo de errar. Como eu disse aqui no primeiro programa da nossa série aqui, de Noel, eu disse, se há uma artista que a gente pode citar como sendo um artista completo, que atravessou as mídias todas, né? O Gracindo é a própria história da mídia, né? É verdade. Que começou lá atrás, do teatro, pro rádio, pro cinema, pra televisão. E ele é a própria história, toda essa trajetória histórica da mídia registra a participação do Paulo Gracindo. Ele é o próprio rádio. Não é? É o rádio. Eu até diria mais, ele é o próprio rádio, ele é a própria televisão. Arte, né? A arte, né? É verdade. Bom, em 1900 nós estamos quase chegando aqui ao final da nossa apresentação. Eu quero render a minha homenagem a este grande artista, esse grande intérprete da nossa arte brasileira que chama-se Paulo Gracindo. E não poderia encerrar esse trabalho sem falar num trabalho esplendoroso que ele fez, que certamente você deve ter assistido, de Noel, que foi Brasileiro Profissão Esperança, né? Que fez muito sucesso no Rio de Janeiro em 1974. Teve no Canecão, no famoso Canecão,
um texto do Paulo Pontes, direção da Bibi Ferreira, que pegou crônicas de Antônio Maria, por exemplo, e com músicas interpretadas pela Clara Nunes. Tinha havido uma encenação antes com antes da Clara Nunes, com a Bethânia. Mas essa, vivida pela Clara Nunes em 1974, foi muito bonita. Eu mesmo assisti, fui 2 vezes ao Canecão para assistir. E eu quero colocar, então, aqui um trecho de uma declamação que ele faz nesse texto do Paulo Pontes, baseado numa crônica do Antônio Maria. Antônio Maria foi um radialista importantíssimo, né? Demais. Vascaíno, viu? Ainda bem. Vascaíno. Antônio Maria, que era compositor, fez várias músicas, Valsa de uma Cidade, né? Com Ismael Neto, ele fez Dorme Menino Grande, com a Nora Ney, foi interpretado pela Nora Ney. Grande compositor, né? Grande compositor. E da Dolores também, né? E da Dolores Maria, Dolores Duran, tem até parcerias com a Dolores. Isso. Mas o Antônio Maria fez umas crônicas e a própria vida da Dolores Duran também passa aí nesse Brasileiro Profissão Esperança, alguns trechos. E eu vou então colocar aqui um trecho da participação do nosso homenageado, do nosso tema deste História do Rádio de hoje, para a TV Carioca da Gema, que é a interpretação dele no show Brasileiro Profissão Esperança. Vamos lá. Dizem-me alguns com olhos doces, estendendo meus braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem: vem por aqui. Eu olho-os com olhos laços. Há nos meus olhos ironias e cansaços, e cruzo os braços e nunca vou por ali. A minha glória é esta: criar desumanidade, não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre a minha mãe. Não, eu não vou por ali. Eu só vou por onde me levam meus próprios passos. Se o que busco saber nenhum de vós responde, por que me repetis vem por aqui? Eu prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar os ventos como farrapos, arrastar os pés sangrentos a ir por aí. Se vim ao mundo, foi só para deflorar florestas virgens e desenhar meus próprios passos na areia inexplorada. Mas que faça, não vale nada. Como pois sereis vós, que me dareis machados, ferramentas e coragem para eu derrubar os meus obstáculos? Corre em vossas veias sangue velho dos avós, e vós amais o que é fácil. Eu amo longe a miragem, amo os abismos, as torrentes, os desertos. Ide, tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátrias, tendes tetos e tendes regras e tratados e filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura e levanto-a como um facho a arder na noite escura, e sinto espuma e sangue e cânticos nos lábios. Deus e o diabo é que me guiam, mas ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu, que nunca principio nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Ah, que ninguém me dê piedosas intenções, não me peçam definições, que ninguém me diga vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou. Eu não sei por onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí. Bonito, Que né? espetáculo, hein, Roberto? Que show de interpretação. Uma aula. Né? Não é? Isso daí, né, eu fico imaginando o seguinte: as aulas, as escolas de atores, de teatro, deviam ter sempre esse texto aí para mostrar o que é uma interpretação maravilhosa, né? É uma interpretação que pode ser vista, pode ser ouvida, Isso. porque toda a sua força está não só na interpretação física,
histriônica, como também na própria voz. Sim, na dramaticidade que ele coloca na voz. Porque o rádio é uma grande escola, de Noel. Você concorda comigo, eu tenho certeza. Com toda certeza, porque muita certeza. O rádio, por isso a gente conta aqui a história do rádio. Porque o rádio coloca tudo na voz. E eu digo mais para você. A televisão lucrou muito com a migração de profissionais do rádio para a televisão. E a gente observa que quem fez bom rádio fez boa televisão. Sem dúvida. Porque o rádio é uma escola. Uma escola. Quem faz bom rádio faz boa televisão. O Regis Cardoso, um excelente ex-diretor de TV da TV Globo, já falecido, Regis Cardoso dirigiu várias novelas. Ele tem um livro chamado, o título é interessante, No Princípio Era o Som, evocando as origens bíblicas da criação do universo. No princípio era o som. Realmente, no princípio era o som. Isso. Antes da televisão, era o som. Da onde era o som? Do rádio. Quem fez bom rádio fez boa televisão. Sem dúvida. E todos os grandes profissionais do velho rádio que foram para a televisão passaram a fazer boa televisão. Justo. Não é? Você pode citar aqui dezenas, centenas. Em todos os gêneros. Até hoje, alguns que estão ainda brilhando, como o Lima Duarte, por exemplo, são advindos do rádio. Exatamente. Não é? A Montenegro. Fernanda Montenegro. Isso, né? São todos. Sabe, Roberto, é muito até. Até oportuno se falar isso. Eu acho que hoje em dia não há mais uma preocupação com a qualidade vocal. Você antigamente mudava o rádio, assim, a sintonia do rádio, você pegava todos os locutores, todo mundo falando com perfeição, dicções perfeitas, né? Vozes bonitas. Voz bonita. Exatamente. Hoje em dia já mudaram isso. Isso talvez numa próxima oportunidade nós possamos conversar sobre isso. Hoje em dia mudaram isso completamente, né? Caiu-se um pouco na informalidade das coisas, mas que eu acho que ver uma interpretação como essa do Paulo Gracindo, com todas as letras altamente audíveis, é espetacular. Perfeito. Isso já não acontece mais hoje. Essa é a realidade. Perfeito. Eu vou pedir ao Hugo, que está nos participando também desse trabalho, que coloque aí mais um material que eu trouxe do meu arquivo, que é um trecho de um programa da TV Cultura chamado Jogo da Verdade. Não é o Jogo da Verdade. Que é aí uma homenagem de vários atores, inclusive do Grande Otelo, falando do Paulo Gracindo. Vamos lá, então. Vamos ouvir esse pedacinho. Ver e ouvir. Pelópidas Guimarães Gracindo, aos 19 anos, chegava ao Rio para ajudar a depor o presidente Washington Luiz. Mas seu grande sonho era ser ator, ao contrário do pai, que o queria advogado. Eu venho de um teatro meio aleijado, meio capenga, meio defeituoso, meio burro, né? Porque todos os atores intuitivos conseguiam entrar para o teatro. Pessoas sem instrução, sem cultura nenhuma. Naquele tempo todos nós éramos considerados marginais. Talvez vocês não saibam, é que naquele tempo, na carteira profissional das atrizes brasileiras, tinha escrito assim, profissão prostituta. Eu também fiz circo, uma grande escola. O rádio também foi uma grande escola para mim. Ali nós aprendíamos a inflexionar. Nós não tínhamos gestos, não tínhamos a figura, e de repente, como cegos, nos deram a vista. A televisão nos deu a vista. Interessante essa imagem que ele fez, né? Muito bom. Eles éramos cegos, a televisão nos deu a vista. Muito interessante. Uma homenagem também ao Paulo Gracindo, nesse programa que a gente faz hoje. Eu quero colocar aqui um programa
chamado Cultura Retrô. Me parece que é da TV Cultura. Eu andei pesquisando aí no meu arquivo. Agora, vamos ver. Vale a pena vocês verem isso aí. Vamos lá. Há alguns anos atrás, eu vivia pelos corredores da Rádio Nacional, tentando uma oportunidade num programa muito famoso, de um animador muito famoso. Paulo Gracindo. Esse galo de vinho? Uma trajetória de vida que se confunde com a história da comunicação brasileira. A radionovela que o Gracindo fez estabeleceu um padrão de atuação, um jeito de representar, que virou um padrão para o país. Paulo Gracindo, para mim, continua sendo aquele ator que a gente deve procurar imitar, se for possível. É muito difícil de imitar. Eu não sei por onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí. Paulo Gracindo, o bem amado. Isso aí é um trecho de um documentário que o filho fez para o pai. Aí o Paulo Gracindo, Bem Amado, é o título de um documentário que o Gracindo Júnior fez, tendo como tema, claro, o seu pai, Paulo Gracindo. Bom, e vocês viram aí algo que eu falei aqui no primeiro programa da série. O Roberto Carlos confidenciando que andava pelos corredores da Rádio Nacional pedindo: seu Paulo, me bota no seu programa, me bota no seu programa. E uma vez o Paulo Gracindo falou: hoje eu me arrependo bastante de não ter colocado o Roberto Carlos mais vezes no meu programa. São reminiscências. É porque o Roberto começou lá no início dos anos 60, né? Era um menino ainda, vindo lá do Espírito Santo, aquela turma ali da Tijuca, né? Da Rua do Matoso. E ele se apresentava lá, ele andava pelos corredores querendo uma vezinha, uma chance no programa do Paulo Gracindo. Bom, meus amigos, eu creio que levamos para vocês, nesta série de 3 programas aqui para a TV Carioca da Gema, um pouco da vida desse grande artista que foi Paulo Gracindo. Roberto, uma coisa muito importante também, é porque, sem dúvida alguma, eu mesmo era uma dessas pessoas que julgava que o Paulo Gracindo fosse nordestino. Não sei porquê, talvez porque, como a Rádio Tupi, onde ele começou praticamente no rádio, tinham muitos nordestinos, devido ao Assis Chateaubriand ser do Nordeste, eu tinha essa ideia. Mas, para a nossa felicidade, para a felicidade da TV Carioca da Gema, o Paulo Gracindo era carioca. Carioca da Gema. Exato, carioca da Gema, né? Sem nenhum demérito. Não há de forma nenhuma. De jeito nenhum. Mas muita gente... Porque eu falei isso no primeiro episódio da nossa série aqui, que o pai do Paulo Gracindo era de Alagoas, de Maceió. Isso. E ele era de lá. Mas o Gracindo nasceu no Rio de Janeiro. Isso. Depois o pai, que era funcionário público, foi transferido para Maceió. Isso. E então o menino Paulo Epaminondas Pelópidas Gracindo foi para o Nordeste. E lá viveu até ele fazer o serviço militar. Em 1930, ele estava fazendo serviço militar lá em Maceió. E ele, Paulo Gracindo, veio para o Rio de Janeiro com o exército que vinha aqui para a capital durante a Revolução de 1930. E ele chegou aqui ao Rio de Janeiro e por aqui ficou. Exatamente. Se apaixonou, porque ele era carioca. Afinal de contas, ele era carioca. Ele era carioca. Ele era carioca. E hoje, o pai do Paulo Gracindo, que era Epaminondas Pelópidas Gracindo, é nome de rua, de praça em Maceió. E o Paulo Gracindo é nome de rua e de praça em Maceió,
em Alagoas, e tem uma estátua dele lá na cidade de Maceió. Isso, uma estátua porque muita gente pensa que realmente ele era nordestino, mas ele nasceu no Rio de Janeiro. Eu era um desses. Agora aproveito a oportunidade, já que estamos falando de carioca, para você fazer a sua inscrição, dar o seu like, compartilhar e avisar todo mundo que nós estamos aqui na TV Carioca da Gema, a primeira TV Cast brasileira. Isso é importante. A primeira TV Cast. Isso é importante porque alguém uma vez vai contar isso. Claro. Né? A primeira TV Cast brasileira foi a TV Carioca da Gema. E eu quero aproveitar mais uma vez, Dinoel, para avisar que o nosso livro A Era do Rádio Teatro está saindo agora com a sua segunda edição. Muito boa. Revista e aumentada. Né? E agora, se você que gosta das coisas do velho rádio, você vai gostar de conhecer o livro A Era do Rádio Teatro, porque, na verdade, é o único livro que conta a história do rádio teatro, das radionovelas. Tem fotos, tem várias coisas aqui. Fala em você, viu, Dinoel? Moxa, muito obrigado, você. Roberto. Vai na página 280. Muito obrigado. Fala em você. Vou comprar amanhã, hoje mesmo, agora. Acabando. Aliás, você falou aí, quem quiser adquirir o livro A Era do Rádio Teatro, vou fazer um comercial aqui, né, Dinoel? Posso? Pode, deve. Aqui. Olha, como é que eu faço? Esse livro tem duas versões. A versão física em papel, que está aqui, e tem a versão digital. Tem um livro, você pode ler no seu tablet perfeitamente. Agora, como adquirir? Entra lá no Instagram. Nós temos lá no Instagram a história do rádio. Como é que entra? Instagram, canal.a história do rádio. Fácil, entra no Instagram, canal.a história do rádio, fácil. Ou então no YouTube, youtube.com/a história do rádio, tá lá. Você pode estar aqui, ó. Estamos aqui com graças aí, ó, as mirabolantes manobras do Hugo, mostrando aí os reels da história do rádio que nós temas que nós focalizamos aqui, não é? Isso. Estamos aqui focalizando. Então tá aí. Eu vou adquirir logo as duas versões, ainda mais que fala a meu respeito. Muito obrigado, Roberto. Já imediatamente vou adquirir as duas versões. Mas você tem que estar no meu livro, porque você faz parte da minha história. Muito obrigado. Não é? Nós começamos lá na Rádio Nacional. Não é? Eu comecei um pouco antes, porque eu sou um pouquinho mais velho que você. Quase nada. Cheguei primeiro que você, né? Então você chegou depois, mas chegou a tempo. Isso é o principal. Exatamente. Meus amigos, chegamos aqui ao final de mais uma apresentação da TV Carioca da Gema. Eu agradeço a você, Dinoel, a oportunidade de abrir meus arquivos, meus discos, minhas fitas, meus rolos de fita, meus recortes de jornal, minhas capas de revista, para mostrar aos nossos amigos um pouco da história desse veículo importantíssimo para todos nós, que foi o rádio. Não é? Isso aí. A TV Carioca da Gema é que deve agradecer. Beleza. A sua participação aqui conosco. Muito obrigado, é uma honra. E nós vamos apresentar outros programas falando ainda de outros radialistas importantes. Sempre. Obrigado a vocês todos. Obrigado ao Hugo Andrade pela sua cobertura técnica aqui no nosso programa de hoje. Isso aí, Roberto. Vamos embora? Vamos em frente que atrás vem gente. Saudações radiofônicas. É isso aí.